Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo recebe esse nome porque ele possui um ângulo reto que mede 90 graus e mais dois ângulos complementares, ou seja, em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos somam 180 graus. E o triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Todo ângulo reto de 90 graus, ele tem esse quadradinho aqui. Esse quadradinho indica que o ângulo é um ângulo reto e mede 90 graus. Daí o nome triângulo retângulo. O nome é devido ao ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Bom, o triângulo retângulo, ele é formado por três lados denominados de cateto, cateto e hipotenusa. Esse lado maior é o que a gente chama de hipotenusa. E os dois lados menores são chamados de catetos, cateto menor e cateto maior. No triângulo retângulo, nós temos também a altura. Então, a altura é quando eu traço aqui uma projeção a partir desse vértice para a hipotenusa. Essa projeção aqui eu chamo de altura. Nós temos ainda essas duas medidas aqui, o M e o N, que a gente chama de projeção. Essa projeção funciona como se fosse uma sombra do lado B e uma sombra do lado C, tá? Então, aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho M, o valor de M, que é essa parte aqui, que mede esse pedacinho aqui, que eu chamo de projeção, e mais o N. Aqui é um N. Eu gosto de escrever aqui o N e aqui o M, para que as relações deem certo. Mas o importante é você compreender. E vamos agora às relações métricas do triângulo retângulo. Para construir as relações métricas, eu peguei esse triângulo maior e dividi esse triângulo maior em dois triângulos. Como eu disse a vocês, quando a gente corta esse triângulo aqui em algum lugar, a gente passa a obter dois triângulos semelhantes. Eu posso dizer que esse triângulo menor é semelhante a esse daqui e também a esse daqui. Eles são semelhantes entre si. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei aqui pela altura e dividi esse triângulo maior em dois triângulos semelhantes. E é a partir da semelhança de triângulos que surgem essas relações métricas que vamos ver agora. Então, vamos ver. Olha só. Eu tenho aqui, ó, um cateto menor, um cateto maior e hipotenusa. Dividindo esse triângulo aqui em dois, eu tenho triângulos semelhantes. E aqui também eu tenho cateto menor, cateto maior e hipotenusa. Cateto menor, cateto maior e hipotenusa. Então, a primeira relação, nós vamos construir escrevendo as seguintes razões. Olha só, eu vou relacionar aqui, ó, cateto menor e hipotenusa. Então, vou escrever aqui, ó, cateto menor é o lado C. Outra coisa, gente, que é importante aqui no triângulo retângulo é o seguinte, o ângulo reto é sempre assinado pela letra A, tá? O vértice A
aqui o vértice B e aqui o vértice C. Então, o lado oposto ao ângulo A, eu vou colocar o A minúsculo, o oposto ao lado B, o B minúsculo, o oposto ao ângulo C, o C minúsculo. Então, vamos agora à construção das razões. Então, aqui eu vou usar aqui, olha, o cateto e hipotenusa do triângulo maior. Então, eu vou escrever que o cateto menor do triângulo maior está para a hipotenusa, que eu chamo de A, assim como o cateto menor desse triângulo menor, que é M, está para a hipotenusa desse triângulo menor, que eu vou chamar de C, que é, olha, o lado C aqui é hipotenusa. Então, repetindo, olha, cateto menor está para hipotenusa, nesse triângulo maior, assim como o cateto menor está para hipotenusa no triângulo menor. Escrevendo aqui, eu tenho que C vezes C é igual a A vezes M. Então, C vezes C é C ao quadrado, que é igual a vezes M. A vezes M. É a primeira relação. Vamos à segunda relação. Agora, eu vou relacionar esse cateto aqui, menor, hipotenusa, com o cateto e hipotenusa do triângulo do meio. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, olha, cateto menor, que é C, está para hipotenusa, que é A, assim como o cateto menor desse triângulo do meio, que é o H, está para hipotenusa, que é o B, o lado B. Olha, então aqui eu tenho cateto menor está para hipotenusa nesse triângulo maior, assim como cateto menor está para hipotenusa nesse triângulo do meio. Usando a proporção, eu tenho que A vezes H, A vezes H é igual a C, a B vezes C. A B vezes C. Então, aqui é outra relação métrica no triângulo retângulo. Vamos a mais uma relação. Eu vou agora relacionar o cateto maior do triângulo maior com a hipotenusa do triângulo maior. Então, vamos lá. Cateto maior, que é o lado B, está para hipotenusa, assim como vamos agora ao triângulo do meio. Olha, triângulo do meio. Então, aqui eu vou pegar o cateto maior, que é o N, está para hipotenusa, que é o B. Repetindo, cateto maior está para hipotenusa no triângulo maior, assim como cateto maior, que é o N, está para hipotenusa no triângulo do meio. Então, resolvendo aqui a proporção, vai ficar assim, ó, B vezes B, B ao quadrado, é igual a A vezes N. Essa é a terceira relação. Aí, vamos à próxima, que vai ser o quê? Aí, vamos relacionar a altura altura e a projeção M desse triângulo. Vamos relacionar agora a altura
E, ou melhor, o cateto aqui, que é a altura, está para M, assim como o cateto maior está para altura. Repetindo, vamos relacionar agora. O lado maior está para lado menor do triângulo menor, assim como o lado maior está para lado menor do triângulo do meio. Vamos lá. Vai ficar, olha, altura está para projeção M, assim como N, que é lado maior sobre o lado menor, que é H. Repetindo, relacionando os dois triângulos aqui, o menor e o do meio, nós temos que cateto maior está para cateto menor, assim como cateto maior está para cateto menor. Então, temos aqui a seguinte relação. H vezes H é igual a... Desculpa, gente, aqui é N. N sobre H. Olha, N do cateto maior e cateto menor. Então, vai ficar H ao quadrado é igual a M vezes N. E ainda temos uma outra relação importante no triângulo retângulo e pode-se dizer a mais importante delas, vou até passar um traço aqui para dividir, que é aquela relação bem conhecida, a hipotenusa ao quadrado é igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É o famoso teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Esse aqui é o mais usado e o mais conhecido dos teoremas dentro da trigonometria. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que esse teorema só vai ser usado nos triângulos retângulos, certo? Esse teorema aqui só pode ser usado no estudo de triângulos retângulos. É o teorema mais importante dentro da trigonometria. E vamos sempre usá-lo, tá bom?